Liberados, os gases vulcânicos podem ser fatais por si só. Mas como nas armas, os gases sob pressão podem criar explosões devastadoras e disparar projéteis letais. Esse é um perigo em particular de vulcões que surgiram a partir de uma forte colisão de placas tectônicas. Duas placas estão se aproximando, duas placas de crosta e uma placa. Normalmente a placa mais antiga é mais fria e mais densa e tende a afundar para baixo da placa mais jovem e leve. A placa mais baixa é exposta a um calor de 1100 graus. As moléculas de água liberadas da elevação da placa sobem, derretendo o manto e produzindo magma menos denso do que a rocha à sua volta. Quando a rocha derrete no subterrâneo, ela forma um fluido, então ela começa a se mover em direção à superfície. Esse magma sobe e escoa pela superfície como lava. Mais lava escoa e se acomoda em cima dela. E o que temos é um vulcão muito íngreme. A maioria dos vulcões formados dessa forma são chamados de estratovulcões. Pilhas de cinzas são cobertas pela lava que é mais grossa e mais pastosa do que os vulcões escudos do Havaí. O cone íngreme que forma é a imagem clássica de um vulcão reproduzido em papier-mâché em todas as feiras de ciências. Mas a diferença entre o vulcão em estratos e os escudos não é só cosmética. O segredo é a sílica, uma mistura de oxigênio e silício que é a base do vidro moderno. A sílica é o ingrediente primário do magma. Mas o magma do vulcão em estratos cresce através do manto. Tem mais sílica do que o magma do vulcão escudo, que é formado através da crosta. Nos vulcões escudos, pelo fato da lava ser muito fluida, o gás escapa e pode borbulhar como bolhas de gás de refrigerante. Nos estratovulcões, a lava é muito viscosa e a única forma do gás escapar é rompendo fisicamente as partículas, o que provoca explosões. É como ter tudo preso e então o gás tem que explodir para sair. Os estratos vulcões lançam rocha pulverizada e cinza no ar. E isso pode criar um dos mais dramáticos e misteriosos perigos vulcânicos. Número 8. Relâmpagos vulcânicos. Numa nuvem de erupção vulcânica existem muitas partículas de cinza e rocha girando, chocando-se uma nas outras e... aparentemente é possível a partir disso haver uma transferência de carga de forma que algumas delas terminem ficando carregadas positivamente e outras terminem carregadas negativamente. Acho que é meio parecido quando você esfrega sua mão num tapete ou num local muito seco e uma vez que essas cargas se estabeleçam e se tornem suficientemente desiguais, então haverá raios quando essas cargas se equalizarem entre si. Na verdade, descargas elétricas lampejam nas bocas dos vulcões. Depois sobem para se misturar com os raios das nuvens de detritos. Visto de longe, é um espetáculo incrível da fúria da natureza. Mas caso estejam perto demais, os raios podem ser a última coisa que verá. Desde 1999, 4 turistas nas encostas do Monte Etna, na Itália, morreram. O sistema nervoso deles foi totalmente sobrecarregado por uma carga elétrica violenta. A explosão de um estratovulcão pode estilhaçar rochas e disparar projéteis que podem matar ao contato. Número 7 da nossa sequência mortal. Tefra. Tudo que sai da boca do vulcão que seja lançado no ar, nós chamamos de tefra. A tefra pode ser tão fina quanto 1/4 de centímetro. E a tefra pode ser tão grande quanto um carro pequeno. Blocos de tefra podem ser atirados a mais de 800 metros de uma cratera em erupção. Eu estava a cerca de 1.500 metros de distância da cratera principal do Etna, quando vimos o que parecia ser uma nuvem de erupção. O vulcão resolveu dar um pequeno arroto e expeliu blocos antigos, rochas antigas que, na verdade, nem estavam quentes, mas elas caíram nas cabeças dos turistas que estavam em volta da cratera. 9 pessoas morreram naquele dia por causa do pequeno arroto. Grandes fragmentos de erupções vulcânicas podem ser fatais.
Mas os pequenos fragmentos, partículas com menos de 2 milímetros, que são, na verdade, os mais perigosos. Esse é o número 6 na lista dos perigos vulcânicos. Cinza. A cinza vulcânica não é fina como cinza de madeira ou cigarro. Ela é dura e abrasiva porque é composta de sílica e rocha pulverizada. Lançada no ar, uma nuvem de cinza é um perigo em particular para os aviões. Voar dentro de uma nuvem de cinza vulcânica é como voar dentro de uma nuvem de pregos bem pequenos. A cinza vulcânica é engolida pelo motor do avião. A sílica, que tem um ponto de fusão semelhante à temperatura dentro dos motores a jato. Na verdade, derrete dentro do motor, cobrindo os componentes com uma substância pegajosa. Depois, a cinza derretida é sugada pelas peças mais frias do motor, onde se solidifica e emperra seu funcionamento. Resultado: falhas de combustão, pane total do motor. Mais de 100 aviões já passaram por nuvens vulcânicas. Pelo menos 7 tiveram falhas no motor e 3 aviões tiveram perda total do motor e enfrentaram a possibilidade de uma queda fatal. Em 1982, um 747 foi surpreendido por uma nuvem vulcânica a 37 mil pés acima da Indonésia. Todos os 4 motores falharam. O jato caiu 23 mil pés, até que os pilotos conseguissem religar os motores entupidos de cinza, evitando por pouco a morte deles mesmos e dos 248 passageiros aterrorizados. Os pilotos tiveram que voltar e voar 180 graus na direção oposta para fugir daquela coluna de cinza. Mas a cinza não é uma ameaça apenas no ar. Ela também faz vítimas próximas ao solo. As pessoas que correm para se abrigar e escapar de serem queimadas ou sufocadas pela queda da cinza podem estar correndo para uma armadilha mortal. A cinza vulcânica é densa. Uma camada de 10 centímetros é suficiente para achatar muitos refúgios. E quando a cinza está molhada de chuva, sua densidade mortal aumenta. Se cair sobre um telhado, o telhado cairá. E se houver pessoas se abrigando sob esses prédios, a queda desses telhados pode ser realmente um perigo. Enquanto a cinza é um perigo vindo do ar, os vulcões têm outra arma que ataca pelo mar. O perigo vulcânico número 5. As tsunamis. Os vulcões crescem pelo acúmulo de lava e tefra. Mas uma montanha em crescimento pode se tornar instável, principalmente se os gases ácidos e o vapor se infiltrarem através das rochas. Isso leva a uma queda estrutural de uma lateral ou flanco do vulcão. Agora, a queda dos flancos dos vulcões havaianos é considerada bem comum. É uma fase normal do ciclo de todos os vulcões, os flancos caírem e seguirem para o oceano. Quando se jogam pedaços de coisas grandes no oceano, há uma pancada na água. Essas pancadas são as tsunamis. Não só o flanco cai, mas o choque de uma erupção gigante pode também provocar os tsunamis. Em 1883, o Krakatoa, na Indonésia, provocou ondas de 37 metros de altura. A erupção de Krakatoa foi equivalente a cerca de 200 megatons de TNT ou 10 mil bombas de Hiroshima. Os tsunamis do Krakatoa destruíram 295 vilas costeiras. No total, os tsunamis vulcânicos causaram mais de 50 mil mortes registradas na história. E está preparado para essa taxa de mortalidade aumentar. O maior perigo pode vir do imenso Mauna Loa, no Havaí, cujos flancos do sudoeste caíram mais de uma vez no passado pré-histórico, provocando megatsunamis com mais de 150 metros. Essa é enorme. É com certeza a maior tsunami da história que conhecemos. A boa notícia é que a última foi há mais de 125 mil anos.
A má notícia é que nada na Terra poderia impedir que outro mega tsunami do Mauna Loa atingisse a Ilha Grande. É certo que as tsunamis seriam devastadoras para o Havaí. Lahar é a palavra indonésia para fluxo de lama. Um perigo em particular em vulcões altos o suficiente para serem cobertos por neve, gelo ou mesmo geleiras. O perigo vulcânico número 4. O Lahar. Basicamente, um lahar é um fluxo vulcânico torrencial, uma mistura de lama, cinza e rochas. Ele vai carregando todo o material que está escoando, rochas, lama, árvores. Os lahars são assustadores. Os efeitos fatais dos lahars foram vistos na Colômbia em 1985. O vulcão nevado Del Ruiz, coberto por uma geleira, entrou em erupção depois de 140 anos de silêncio. Cinza e gás se estenderam por 30 quilômetros durante a noite. Um calor de 1.100 graus derreteram mais de 17 bilhões de metros cúbicos de gelo da geleira, criando um lahar incontrolável que invadiu a cidade de Armero, matando pelo menos 23 pessoas. Nevado del Ruiz foi um chamado de alerta para os geólogos que estudavam outro vulcão na Cordilheira das Cascatas, na América do Norte. O Monte Rainier. O Rainier se localiza em uma área populosa. O Rainier está sob uma geleira 3 vezes o tamanho da de Nevado del Ruiz. Nós temos 4 quilômetros cúbicos de neve e geleira constante sobre o Monte Rainier. Isso é tanto quanto todos os outros vulcões das cascatas juntos. A combinação de elementos quentes em erupção, neve e gelo derretidos são fatores potenciais para os lahars. O professor de Ciências da Terra, Pat Pringle, passou décadas procurando evidências da história de lahars gigantescos do Rainier. Meu palpite é que esse fluxo tem provavelmente cerca de 2.000 anos. Na verdade, podemos ver que essa massa de areia carregou alguns pequenos pedaços da margem que arrancou de locais rio acima, o que mostra que isso se movia com uma massa densa, provavelmente 80% de material sólido com cerca de 20% de água. Por isso, acho que esse fluxo é quase como um concreto. O Rainier nem precisa entrar em erupção para provocar um lahar. Cerca de 600 anos atrás, uma fragilidade estrutural no lado oeste levou a uma queda do flanco que juntava material e impulso, provocando um deslizamento até Puget Sound, a 97 quilômetros dali. Hoje, a lava está aumentando e a parede oeste está fraca de novo. Nós temos terremotos no Monte Rainier o tempo todo e, dependendo do tamanho, o nosso medo é que um dia ele provoque um colapso da estrutura na área fragilizada. Outro colapso no Rainier poderia provocar outro lahar fatal. Esse lahar provavelmente seguiria o mesmo trajeto de 600 anos atrás. Mas o antigo deserto contém agora dezenas de milhares de vidas, lares e empresas, todos em risco. Estamos seguindo para o vale do rio Puyallup, e essa é a velocidade que o fluxo de lama atingiria quando escoasse do Monte Rainier. Imagine uma parede de lama e rocha, com 9 metros de profundidade, vindo para essa área. É assim que seria. Ele teria soterrado todo esse vale de uma parede a outra do vale, mais de 1,5 quilômetros. Nada poderia deter um próximo e grande lahar do Monte Rainier. E nada poderia defender o porto de Tacoma. O porto de Tacoma é o 6º maior porto do mundo. E para nós de Washington é o portão para o Alasca e para a Ásia. A gerente de emergências do município de Pierce, Jody Woodstock, sabe o que um lahar do Monte Rainier poderia fazer ao porto. Lama e detritos bloquearia o tráfego de navios por meses.
A economia do Noroeste ficaria arrasada, enviando ondas de choque financeiro por todo o mundo. Mas no caso de um Lahar, já foram feitos planos para tentar minimizar o sacrifício humano. O Centro de Operações de Emergência do Estado de Washington ativará sirenes por todo o vale. Nós ativaremos basicamente um sistema reverso de emergência que telefonará para todas as casas e empresas do vale e assim teremos um alerta amplo para que as pessoas se afastem cerca de 15 metros do fundo do vale e isso salvará suas vidas. Poucos duvidam que a região das cascatas precise se preparar para um possível desastre futuro. O Monte Rainier e outros vulcões das cascatas entrarão em erupção de novo. A questão não é se, mas quando.